Caros fiéis, é bem particularmente preocupante um certo pensamento que se expressa muito frequentemente, até mesmo em ambientes católicos, ou pretensamente católicos. E o pensamento, a máxima é a seguinte: independentemente do que se faça, independentemente das escolhas, quanto à doutrina, opções morais, tudo o que fizermos, ora, nada disso impedirá a nossa salvação. Em outros termos, todos se salvam independentemente de qualquer coisa, independentemente de uma confissão religiosa, de uma profissão religiosa, de um ato moral X ou Y, ou seja, todos se salvam independentemente do que aconteça. É o mais absurdo e absoluto relativismo. Creio que muitas pessoas entendem, ouvindo isso, o quanto tal pensamento, ideologia, encontra-se difuso na sociedade. O apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, nesse trecho que é para nós epístola dessa missa, ele disse, não. Há pessoas que não entrarão no reino dos céus. Há pessoas que não se salvarão, não porque Deus não o queira, Ele quer. Existe uma máxima bíblica que se traduz assim: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A questão é que nem todos querem acolher os meios necessários de salvação. Muitos não querem, por uma série de razões, acolher efetivamente a salvação e perseverando, continuando obstinadamente nesse tipo de atitude de rejeição da salvação pela rejeição dos meios que dão acesso a ela, sendo obstinado até o fim, não arrependendo-se até mesmo no último instante, estará então colocando a sua alma em estado de condenação. Ora, o que disse o apóstolo Paulo? Os devassos, os impuros, ou seja, aqueles que abraçam de uma maneira resoluta, de uma maneira obstinada a impureza, estados sérios e graves de pecado, como a avareza, com todas as suas graves consequências. Ora, quem abraça assim um estado grave de pecado e não se reconcilia com Deus e morre num estado como esse, ora, está comprometendo a sua própria salvação. É o que ele diz: aquele não entrarão no reino dos céus, a menos que mudem e que se convertam. Mas parece um pouco radical isso? Sim, da mesma maneira que é radical aquela afirmação de nosso Senhor: quem não está comigo está contra mim. Da mesma maneira que é radical aquela afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Da mesma maneira que é radical aquela afirmação em Mateus 25, ali, naquela cena do juízo final: apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para vós desde o princípio, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, e assim por diante. Quando foi, Senhor, que te vimos com fome, sede, nu, e não te servimos? Ora, todas as vezes que não o fizestes a um destes pequeninos, meus irmãos que creem em mim, foi a mim que o fizestes. É só um exemplo, caros fiéis, que afirma justamente o risco real de perda eterna. Em várias passagens, nosso Senhor fala da porta estreita e nos alerta com relação a este perigo real de perda eterna. Então, de onde tiramos esta ideia absurda e falaciosa de que todos se salvem? Aconteça o que acontecer, mesmo que não nos arrependamos dos nossos pecados, mesmo que estejamos no estado lastimável de recusa de Deus e da sua graça, como é possível pensar na salvação se nós, então, concretamente, conscientemente, deliberadamente recusamos a salvação? Tendo feito essa introdução, vamos agora lembrar outras coisas muito importantes. A pergunta que eu faço ainda para efeito de meditação é a seguinte: qual é o maior mal que existe na nossa vida? Qual é o maior mal, absolutamente falando, o maior mal? Alguns dirão: é um sofrimento assim, o assado, com dores lancinantes, é a desonra, ou a perda de todos os bens, ou sei lá mais o que se refere a realidades terrenas. Eu, porém, digo sem titubear: o maior mal é o pecado mortal. A única coisa que pode me fazer perder o mais importante, a única coisa que pode me fazer perder o céu, se eu deixar,
se eu não buscar a reconciliação com Deus, se eu não expulsar para longe tal situação de pecado, acolhendo no seu lugar a graça através de um verdadeiro processo de arrependimento, baseado no arrependimento, processo de reconciliação, perdoe-me, baseado na contrição e no arrependimento necessário. Sim, o pecado mortal, e lembro mais uma vez, porque é importante lembrar a definição, pecado mortal é todo e qualquer pecado contra qualquer mandamento que tenha matéria objetivamente grave. Qualquer pecado contra qualquer mandamento de Deus ou da igreja que tenha uma matéria grave e que é cometido com plena consciência, seja do caráter pecaminoso da falta e principalmente da gravidade daquilo que se faz, da sua escolha. E terceiro elemento, se faz deliberadamente. Matéria grave, plena consciência e plena deliberação. Para que um pecado seja mortal, estas três coisas devem estar presentes ao mesmo tempo: matéria grave, plena consciência da gravidade da falta e plena deliberação. Na plena posse das minhas faculdades mentais, eu escolho deliberadamente aquilo, sabendo que aquilo é grave, objetivamente grave, contra algum mandamento de Deus ou da igreja, portanto contra Deus. Ah, mas os mandamentos da igreja entram nisso? Claro, porque eles são promulgados com aquela autoridade que vem do alto. Lembram-se do poder das chaves? Os mandamentos da igreja. Por exemplo, santificar o domingo pela assistência à missa. Isso é muito importante, mais do que isso, grave mesmo. Estamos falando aqui do mandamento da igreja que se associa ao terceiro mandamento do Decálogo, guardar domingos e festas, santificar o dia do Senhor. Pois bem, já que é assim concretamente, o pecado mortal diz respeito a alguma matéria grave, é muito importante saber do que se trata e buscar boa instrução para identificar aquilo que é grave daquilo que não é. Simplesmente para fazer o que é grave, não fazer o que é grave, fazer aquilo que é menos grave. Não. Para fazer nada, em termos de pecado, não fazer nada, porque se o pecado é ofensa a Deus, se o pecado, seja ele qual for, venial ou mortal, é ofensa contra Deus, e nós temos o firme propósito como convém, e a isso somos chamados, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amá-lo com todo o nosso entendimento, com todas as fibras do ser, com toda a nossa alma. Que história é essa de dizer, sim, os pecados mortais, está certo, porque seria uma grande perda para mim, eu os rejeito, mas os pecados veniais sejam bem-vindos, eu os acolho abundantemente. Não existe nada mais contrário ao amor de Deus do que este tipo de relaxamento. Então vejam, caros fiéis, quando eu coloco no centro da nossa reflexão hoje a gravidade, a seriedade do pecado mortal, como o maior mal, absolutamente falando, isso não significa que acolher os pecados veniais, ora, é uma coisa de menos importância. O pecado vai combatido, seja qual for. Mas é bem verdade que nós, por conta da nossa salvação, temos que ter uma atenção particular com aquilo que, por exemplo, rouba a graça e nos coloca numa situação perigosíssima. Se a morte nos colhe estando em pecado mortal, em estado de pecado mortal, nós nos condenamos para sempre. Por que eu digo? Porque dizemos que o pecado mortal é o maior mal. Por conta da perda que ele acarreta, nada mais me faz perder a graça santificante, nada. Não é a pobreza, não é a enfermidade, não é a falta de prestígio, não é desonra, não é nada disso. Nem a feiura, a falta de beleza, nada disso. A única coisa que me faz perder a graça é o pecado mortal. Portanto, por conta desta perda enorme, se trata, sim, do maior mal. Claro, e quando eu penso que é pecado, mais uma vez, ofensa contra Deus é a maior que há. Para que dizer tudo isso? Para que a gente não se iluda. Devemos sim trabalhar com ardor e tremor pela nossa salvação, buscando amar a Deus de verdade sobre todas as coisas, sabendo que nós sozinhos não conseguimos, e então temos que recorrer a Ele, com a sua ajuda funciona. Com a ajuda dos céus, de Nossa Senhora, nós recorremos a Deus para ter a sua ajuda, o seu auxílio, e também fazemos algo além disso, que é
buscar conhecer bem as coisas ligadas à nossa vida de fé. É muito importante, para amar a Deus de verdade, saber aquilo que lhe agrada e aquilo que o ofende. Simples assim. Se eu digo que amo a Deus ou quero amar a Deus, então que eu haja em consequência. Ora, isso aqui ofende a Deus, então acabou. Porque se o meu desejo é sincero de amá-lo, acabou isso aqui que o ofende. Se isso aqui agrada a Ele, porque está em perfeita conformidade com a sua vontade, então é isso que eu quero perseguir e viver e amar com todo o meu coração. Para praticar, não de qualquer maneira, a vontade de Deus, mas praticar por amor. Sabe, caros fiéis, é muito importante isso que pode parecer um simples detalhe. É dito, é importante cumprir a vontade de Deus. Mais do que isso, é importante cumprir por amor a vontade de Deus, de maneira cada vez mais perfeita essa santa vontade. Porque a pior coisa, por exemplo, é alguém que busque cumprir a vontade de Deus e o faça resmungando, murmurando e dizendo, tem que fazer isso. Isso é expressão de amor? Alguém que cumpre a vontade de Deus com má vontade, cumpre, ok, mas com má vontade, na murmuração, isso é amor? Sejamos sinceros. Claro que não, então eu peço para nós, a partir também deste comentário final de nosso Senhor, aqui na conclusão do Evangelho, que nós não só cumpramos a vontade de Deus, mas que nós amemos cumpri-la e façamos isso por amor, como expressão de amor. Eis a nossa cooperação magna com a ação de Deus em nós. E é isso que nos santifica, juntamente com a ação da sua graça na nossa vida. Este é o lado bom. O lado negativo, quer dizer, aquilo que nós devemos jogar fora e evitar, é justamente o pecado. Amamos a Deus? Sim, amamos a Deus. Ou queremos amá-lo? Ora, se há algo que o ofende, então acabou. Mas eu ainda me vejo apegado, me vejo preso, então... Voltemo-nos para Deus e digamos assim, Senhor, eu preciso da vossa ajuda para ser liberta dos elos que me prendem ainda a isso. Ajudai-me, Senhor. Isso também a oração é muito importante e fundamental. Mas voltando então a este mal maior, que é o pecado e o pecado mortal, é muito importante identificar aquilo que é grave, para começar a atacar isso em primeiro lugar, e nos colocar numa condição de segurança relativa, porque devemos trabalhar e vigiar constantemente. Ora, falemos sobre o primeiro aspecto, a matéria grave. A matéria grave, quem decide o que é grave? Quem decide o que é grave? Eu? Tem muita gente que diz assim, o pecado mortal é um pecado grave, é um pecado que tem matéria grave. Só que eu digo se eu acho que é grave ou não. Não é assim que funciona. O que é o pecado se não ofensa a Deus? O pecado é ofensa a Deus, certo? Então quem tem que dizer o que ofende a Deus é Deus. Quem tem que dizer o que ofende gravemente a Deus é o próprio ofendido. Não é a mim de decidir o que ofende a Deus ou não, o que é grave ou não, não está ao meu alcance. É o ofendido que vai dizer, isso me ofende, isso me ofende gravemente. É o ofendido que diz. E ele o diz através da sua revelação, que ele confiou de maneira certa à sua igreja, e a sua igreja, então, que tem na base o ministério apostólico, ela nos transmite este conhecimento, aquilo que é matéria grave e aquilo que não é, em cada mandamento. Como assim? Nos mandamentos há aquilo que não é matéria grave? Sim. Quero considerar uma coisa bem prática com todos aqui. Há mandamentos que contêm matéria grave e matéria leve, vamos dizer assim. Leve é uma palavra que nos ajuda a entender apenas. O 8º mandamento. O que diz o 8º mandamento? Não levantarás falso testemunho. Mandamento que salvaguarda a virtude da veracidade, que nos obriga, que nos pede, que nos ordena não mentir. A mentira é um pecado. A mentira, ou seja, dizer o falso, mentira. Dizer o falso com a intenção de enganar. Essa é a definição de mentira. Dizer o falso com a intenção de enganar. Se há consequências graves no âmbito da justiça ou da caridade, então essa mentira tem matéria grave. Se, ao contrário, esta mentira não tem consequências graves de nenhum jeito,
a começar pelas questões de justiça e caridade, então a matéria não é grave, embora seja pecado. Quando não há consequências graves para alguém no plano da justiça, da caridade, em qualquer outro âmbito, então não tem como ser pecado mortal, porque para que seja pecado mortal, 3 condições têm que ser reunidas: matéria grave, plena consciência da gravidade e pleno consentimento. Ora, se a matéria de cara não é grave, então não tem pecado mortal, tem pecado venial, o que é ofensa a Deus deve ser combatido também. Mas entendamos, não é isso que vai fazer perder a graça. O 7º mandamento, que nos manda não roubar. Há roubos e roubos. Se uma pessoa desvia 10 centavos, é um roubo? Claro que sim, 10 centavos é um roubo. Agora, se ela desvia R$50, é um roubo? Também é. A diferença é importante. No primeiro caso, não temos matéria grave, embora tenhamos pecado. No segundo, nós temos matéria grave. O valor é importante. E como se mede este valor? Segundo os teólogos moralistas, começa a ser um valor importante quando, por exemplo, eu desvio ou tomo para mim, sem o consentimento do legítimo possuidor, algo necessário para o sustento de uma família durante um dia. 10 centavos, convenhamos. Isso está longe de ser suficiente para o sustento de uma família, só para ter uma referência naquilo que é o ensinamento moral com relação à distinção entre matéria grave ou não, no caso do 7º mandamento. Só estou dando exemplos, não estou aprofundando questões, mas para dizer que considerar os mandamentos exige esse tipo de fineza de olhar, esse tipo de precisão, de conhecimento teológico. E é claro que nós podemos ter acesso de maneira cada vez maior a este conhecimento. Para quê? Por uma questão justamente de escrúpulos? Não. Por uma questão de um amor que quer ser sempre mais generoso e delicado com relação a Deus. Mas se assim, eu não preciso fazer essa distinção, porque basta recusar todo o pecado. É bem verdade. Que eu recuse todo o pecado, mas que eu tenha uma particular atenção com aquilo, por exemplo, que faz um estrago maior na minha vida e na minha relação com Deus. E que, inclusive, dá um poder de ação ao demônio muito maior. Os pecados mortais dão ao demônio um poder de influência sobre mim muito maior do que os pecados veniais, embora a multidão dos pecados veniais me predisponha a cometer pecados mortais. Estou resumindo, mais uma vez, coisas muito importantes. Então, vejam só, no mesmo mandamento, nós temos matéria grave e aquilo que não é. Como isso é útil, por exemplo, num processo tão prático e necessário e frequente, que é o da reconciliação sacramental. Monsenhor Maurício, por exemplo, na confissão, ele pergunta: eu menti. Essa mentira tem consequências graves? Então passa para frente. Em que isso é útil na confissão? Se tem consequências graves, tornou-se pecado mortal. Se é pecado mortal, temos que garantir a integridade numérica. Quantas vezes? Se não tem consequência grave, não é matéria grave, não é pecado mortal, não preciso me preocupar com a integridade numérica. Estou falando de algo bem prático, no âmbito da prática da celebração do sacramento da confissão. A mesma coisa vale para o roubo. Entendem? Esse tipo de discernimento é importante nesta questão prática. Como confessar-se bem, como confessar-se com precisão. Indo direto ao ponto, isso ajuda demais. Tendo dito isso, caros fiéis, devo dizer, porém, que há um mandamento, ou mais de um, para o qual tudo é matéria grave. Estou pensando em primeiro lugar um aqui específico. Para esse mandamento específico, tudo ali é matéria grave. Para a gente então entender, eu vou retomar aquilo que disse o apóstolo São Paulo. Ora, que a devassidão e toda forma de impureza, que isso não seja nem assunto de discussão entre vocês. Muito menos de prática. Devassidão e toda forma de impureza. Quando falamos em impureza aqui, no texto em latim, fornicatio, lembram-se, caros fiéis, da reflexão do sermão da semana passada. Que momento de graça poder refletir sobre questões tão graves e importantes e de altíssimo valor e dignidade, referentes ao 6º mandamento da lei de Deus, que salvaguarda a virtude da pureza ou da castidade, nos protegendo contra os atos contrários, que são todos chamados, tecnicamente, de impureza. Quando o apóstolo São Paulo fala de impureza, são todas as iniciativas contrárias ao 6º mandamento e também ao 9º.
Porque o sexto mandamento nos proíbe ações contrárias à pureza, enquanto que o nono proíbe pensamentos nesse sentido. Ações externas, sexto. Ações internas, nono. Pois bem, toda forma de impureza é algo intrinsecamente grave. Na moral dizemos, é grave ex toto genere suo. Sempre, sempre grave, e não importa qual seja a circunstância. Falamos tanto de alguns exemplos. O que nós falamos na semana passada? Adultério? Fornicação? O prazer solitário? E outras coisas até, por exemplo, aquela interferência artificial no processo de reprodução, que nós chamamos tecnicamente de práticas contraceptivas. Tudo isso são pecados claros contra o sexto mandamento. E tudo isso é sempre, em qualquer circunstância, matéria grave. Lembro, por exemplo, me perdoem daquele exemplo, lembro-me do exemplo que dei. No caso de um casal que no momento de delírio, diga assim, um diz para o outro, eu lhe dou carta branca, passe livre para que você viva a intimidade própria a nós com outras pessoas. Ou seja, o que configura adultério. Mas nesse momento, o cônjuge permitiu, não está sendo enganado, ele consente, acha até interessante, faz a mesma coisa do seu lado. É o que se diz, por exemplo, de relação aberta. Não precisa nem explicar, caros fiéis, o quanto que isso é uma expressão bem atualizada do velho e antigo adultério, com certos requintes de uma certa gravidade particular. Não é o fato de enganar o cônjuge o principal e primeiro problema. O primeiro problema do adultério é tirar a intimidade conjugal do seu contexto próprio, único e exclusivo, que é a legítima união conjugal. Aqui, falando concretamente para nós, o sacramento do matrimônio. Da mesma maneira, duas pessoas solteiras que têm esse tipo de intimidade, portanto, fora da legítima união conjugal porque são solteiras, essas pessoas estão, então, pecando contra o sexto mandamento. E eu dizia também na semana passada, como digo hoje, nada disso é opinião pessoal de quem quer que seja. Não se trata aqui de opinião pessoal. A coisa é grave, deve ser transmitida com precisão. O que? Aquilo que recebemos, certamente, como herança. Das Escrituras, da tradição apostólica, do magistério da Igreja, do ensino e da prática dos santos. Entendem? Mais uma vez, tudo aquilo que diz respeito ao sexto mandamento é sempre, em qualquer circunstância, matéria grave. Então não tem essa. Eu não confessei, porque vejam, caros fiéis, os pecados mortais são matéria obrigatória de confissão. Os pecados mortais, aquilo que é grave, que eu fiz com plena consciência da gravidade e fiz deliberadamente, tornou-se matéria obrigatória, em espécie e número. Mas aí a pessoa diz assim, eu não considero grave, porque afinal de contas, nós então consentimos nisso, mas não é uma questão de consentir. É uma questão de tirar do seu contexto, como já entendemos, não é? E quando isso acontece, não importa a circunstância, não importa os motivos, lembrando que o fim nunca justifica os meios, que são intrinsecamente maus. Simples assim. Outra coisa é a fornicação, ou seja, algo entre solteiros em nenhuma hipótese, isto é lícito e é sempre grave. Portanto, sempre objeto de arrependimento absoluto e propósito de emenda e matéria obrigatória de confissão. Quando Paulo diz, não entrarão no reino dos céus os devassos e os impuros, isso quer dizer, trata-se de pecados graves ou de conjuntos de pecados graves, e se a pessoa se apega obstinadamente a isso e não se arrepende, morre nesse estado, não encontra a salvação. Só para citar algo, porque, enfim, na semana passada foi dita muita coisa sobre isso, né? Mas faltava isso. Alguém poderia dizer, não, de vez em quando, um pouquinho, de leve, não muito, ou então eu vou, tá bom, quem sabe abandonar gradativamente. Quero lembrar uma coisinha para todos aqui. Em termos de arrependimento e firme propósito, com relação aos pecados contra a impureza, não tem abandonando devagar. Enquanto é isso, eu vou gradativamente, então a pessoa continua em estado de pecado. O propósito tem que ser acabou. Por mais que adultos que somos e bem realistas saibamos que
se nós não aplicarmos os meios necessários para perseverar na graça, se formos negligentes, seremos, entre aspas, surpreendidos pela queda. Mas não é isso que queremos. O propósito tem que ser: Senhor, isso te ofende tanto e me atrapalha tanto que eu não quero mais, eu não quero nunca mais, como o maior mal, como deve ser repelido como o maior mal, eu não quero mais. E olha, eu faço o propósito de tudo colocar em prática para que nunca mais aconteça. Esse é o propósito. Por mais que por negligência aconteça lá na frente, mas não é o que eu quero. Agora, se uma pessoa diz assim: não, eu vou fazendo, eu vou diminuindo aos poucos. Bom, enquanto está nessa pegada de diminuir, desculpem a expressão popular, então ainda não está arrependido. Porque, repito, tem uma condição não é uma questão de diminuir a dose, é uma questão de romper com aquilo que expulsa a graça santificante das nossas almas. E se queremos que a graça santificante volte às nossas almas, devemos expulsar definitivamente, vamos dizer assim. Devemos expulsar com convicção aquilo que impede a instalação ou o retorno da graça em nossas almas. Caros fiéis, para concluir, é claro que não é uma questão simplesmente de esforço, de voluntarismo, mas é uma questão de cooperação com a graça de Deus. Em primeiro lugar, instruindo-se, para que a gente se proteja justamente contra ideias peregrinas, ideias ocas, que dizem o contrário, em termos de princípio ou prática, nesse mundão aí fora. Segunda coisa, que nós tenhamos justamente a luz de Deus para viver a convicção que tais fatos pedem. E depois, a força de praticar aquilo que a gente já enxergou ser a prática do mandamento e o cumprimento daquela condição de comunhão com Deus nesse ponto. Eu peço então a Nossa Senhora, mais uma vez, que venha sempre em nosso auxílio. Na verdade, o Padre disse muita coisa aqui, mas eu poderia simplesmente simplificar a coisa dizendo a pureza deve ser vivida de maneira generosa e absoluta. E nós precisamos da ajuda do céu. Como crianças, recorramos à nossa boa Mãe do céu e ela nos ajudará. E de uma maneira maravilhosa veremos que obteremos a vitória pela sua intercessão, como tantos santos recomendaram que fizéssemos. Por exemplo, tenho em mente um Dom Bosco. Dom Bosco que ajudava os jovens a vencerem justamente essas questões de impureza, recorrendo aos sacramentos e também a devoção ao terço, a Nossa Senhora. Que assim seja, caros fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.